obrigado ao presbítero Bruno pela condução do culto desta noite. Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite especial àqueles que nos visitam hoje. Na nossa igreja, nós caminhamos em um só livro da Bíblia por vez, no culto da noite. E nós já estamos há 7 meses, mais de 7 meses na verdade, desde 16 de julho do ano passado, caminhando no livro do profeta Isaías. Um livro que é para muitos um ilustre desconhecido. Conhecem versículos espalhados, especialmente versículos mais pontuais e mais importantes para determinados assuntos, como o evangelismo ou o próprio Natal, mas que possui uma riqueza e uma relevância para a história da redenção e a história de como Deus trata com o seu povo do Antigo Testamento, que não podem ser ignorados. Bem, nesta nossa caminhada, meus irmãos, o tema geral do livro de Isaías, este que está sendo projetado ali, eu quero convidar os irmãos mais uma vez a nós recitarmos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Hoje chegamos, irmãos, à nossa 27ª mensagem e vamos chegar até o capítulo número 30. De fato, hoje nós vamos ter uma mensagem que vamos completar na semana que vem. Nós vamos iniciar o capítulo 30, vamos interromper perto da metade e semana que vem vamos ver o final do capítulo 30 e o capítulo 31. Mas antes de tratarmos isso, da parte 1 da nossa mensagem, vamos lembrar um pouquinho do que vimos até agora. Na nossa primeira mensagem, há 7 meses atrás, nós vimos que Isaías possui essas duas grandes partes. A primeira do capítulo 1 até o capítulo 39 e a segunda do 40 até o 66. Na primeira, o tema principal é condenação e na segunda é restauração. Mas como nós temos visto, irmãos, em meio às palavras de repreensão, condenação, confrontação desta primeira parte, há vislumbres da graça e da promessa de Deus, como vamos ver no texto de hoje. E aí, na segunda parte, a coisa inverte, há muito mais esperança, restauração, promessas, mas também vai haver alguns vislumbres de confrontação e de condenação. Bem, nessa primeira parte, de 1 a 39, recentemente terminamos uma subdivisão desta primeira parte, que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 27. Nessa divisão, 11 capítulos, 13 a 23, acompanhamos advertências após advertências do Senhor a 11 nações ou grupos diferentes que existiam ao redor do povo de Deus, de Judá, inclusive para o próprio povo de Judá. Depois, na sequência, capítulo 24 a 27, nós vimos detalhes sobre o estabelecimento do reino messiânico, da promessa do reino messiânico e o cumprimento de diversas profecias sobre este tempo futuro. Entre elas, por exemplo, a promessa de que todo o mal e toda a expressão do pecado será eliminado e que o reino do Messias será estabelecido em absoluta justiça, paz e santidade. Neste reino, todas as necessidades da sociedade serão atendidas. Vimos que fome e doenças serão coisas do passado, porque o Rei dos Reis irá estabelecer o seu reino desta maneira. Na sequência, em Isaías 28 a 35, agora na divisão que estamos, teremos novas advertências e descrições de novo das maravilhas do reino messiânico, do reino que virá. Ambas, irmãos, as estratégias do Senhor, tanto a parte dura como a parte de promessa, continuam buscando levar o povo de Deus ao arrependimento, trazer o povo do Antigo Testamento, da época de Isaías, de volta para o seu Deus. É a velha estratégia que eu tenho descrito como da vara e da cenoura. Tem 2 formas de você fazer o cavalo andar, não é isso? Você dá com a varinha no traseiro dele, para ele poder andar, um certo castigo, ou você coloca uma cenoura, que é uma promessa na frente dele. O Senhor está usando das 2 formas, das 2 estratégias, para motivar o seu povo e trazer o seu povo ao arrependimento. Bem, nessa divisão, irmão, do 28 a 35, nós vimos nos capítulos 28 e 29 já, e especialmente vimos o seguinte: as escolhas rebeldes dos fiéis de forma alguma atrapalham ou frustram os planos de Deus. Eles continuam decidindo contra aquilo que o profeta de Deus fala, contra a vontade de Deus, mas Deus reafirma, irmãos, vez após vez, o que eu tenho determinado, o que eu tenho decretado para o meu plano, isso vai acontecer. E, na sequência, semana passada, nós vimos esta grande ideia que vamos reaproveitar hoje e na próxima semana.
A hipocrisia e a indiferença para com o Senhor produzirão ruína e condenação. Nós vimos, meus irmãos, que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o reino do sul, está em um estágio do seu relacionamento com Deus, em que eles decidiram fazer um exterior impressionante, mas um coração vazio. É nesse contexto que vimos semana passada, um texto famoso de Isaías, que o Senhor Jesus repete, dizendo que este povo tem um coração, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é esse o contexto, irmãos, que nós estamos vendo o Senhor confrontar o seu povo vez após vez. Então, hoje e na semana que vem, vamos reaproveitar esta mesma grande ideia e vamos caminhar no texto da Palavra de Deus. Como o texto é um pouco longo, nós não vamos lê-lo todo. Nós vamos caminhar, meus irmãos, do versículo 1 hoje até apenas o versículo 20 e 26, para ser mais preciso. Minha memória aqui quase me falhou. Então vamos ler apenas esse trecho para não ficar uma leitura muito longa, mas eu aconselho aos irmãos que leiam todo o capítulo 30 e todo o capítulo 31 em casa, e semana que vem nós vamos retomar esse texto e terminá-lo. Combinados? Então vamos lá, irmãos. Capítulo 30 de Isaías, do versículo 1 até o versículo de número 26. Nós estamos, irmãos, como os irmãos viram na leitura inicial da salmodia, enfrentando uma pequena confusãozinha, porque a versão que usamos na nossa igreja acabou de receber uma versão, a nova versão internacional, nova de novo, né? E isso tem causado um pouquinho de confusão. Eu estou lendo na versão antiga, vamos chamar assim, né? até o ano passado. Então, não estranhem se uma palavra ou outra estiver fora do lugar de onde você estiver lendo. Ainda assim, quero pedir a sua participação num bonito coral para lermos a palavra do Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes fará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele os fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados
como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você o jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Como os irmãos podem ver, nosso texto continua, mas nós vamos deixar esta segunda metade e o próximo capítulo para a semana que vem. Bem, irmãos, a hipocrisia do povo de Judá é mais uma vez caracterizada no nosso texto. Dessa vez é caracterizada nesses obstáculos com a obstinação desobediente. Obstinação desobediente que os leva a trocar o Senhor por suas próprias alternativas e suas próprias soluções. Eu já quero antecipar, meus irmãos, que este fenômeno do povo de Judá de 2.700 anos atrás, ele não era inédito e também não foi a última vez que isto aconteceu. A nossa missão hoje, irmãos, é verificar como que este exemplo negativo pode estar presente no dia de hoje e, mais grave, talvez na minha e na sua vida. O Senhor irá então, irmãos, mostrar a este povo as consequências dessas atitudes. E essa, como eu disse, é a vara da motivação. Mas em segundo momento, o Senhor também vai usar a cenoura. Vai buscar atrair o seu povo ao arrependimento e à obediência, ao descrever mais uma vez para eles os detalhes do reino messiânico que está preparado no futuro. Vamos ver então, meus irmãos, como o Senhor começa mais esta confrontação com o seu povo, e vamos trazer, como eu disse, para os nossos dias e para as nossas vidas. Do versículo 1 até o versículo 5, Isaías vai nos trazer, irmãos, esta primeira lição da mensagem de hoje. A obstinação em trocar o socorro do Senhor por falsos socorros traz resultados vergonhosos. A obstinação em trocar o socorro do Senhor por falsos socorros traz resultados vergonhosos. Esta nova palavra, esta nova pregação de Isaías ao povo de Judá, começa, irmãos, de maneira extremamente franca e direta, como já vimos, é uma característica deste profeta. O tempo está passando, os sermões de Isaías estão se acumulando, mas praticamente nenhuma mudança se pode ver entre o povo de Deus. É o famoso entra por aqui e sai por aqui. Eles são filhos obstinados, este é o título que o Senhor dá a eles mesmos. E por isso são objeto de mais um ai, mais um lamento da parte do Senhor para com seu povo. Nós já usamos, meus irmãos, este termo, obstinação, aqui nessa mesma exposição de Isaías. Mas agora é a primeira vez que o termo aparece e é o Senhor que está usando a respeito do seu povo. Então, irmãos, não é uma opinião humana. É o Deus que examina os nossos corações, que examinava o coração deles, as intenções deles, que está afirmando: vocês são filhos obstinados, vocês são filhos teimosos, vocês são filhos que insistem no erro. Isaías demonstrou, meus irmãos, o nosso texto, a loucura de confiar no Egito. Ele faz isso de diversas maneiras. Embora ele exponha seu ponto de vista,
por meio da repetição dos versículos 1 ao versículo 17, nós podemos detectar uma evolução no seu pensamento. A aliança foi condenada, primeiro porque foi criada pelo homem. Deus não participou disso, essa aliança com o Egito. Deus também condena porque ela é fútil, não vai adiantar de nada. Deus condena porque ela é uma expressão de rebeldia. E Deus condena, em última análise, meus irmãos, porque ela é desnecessária. O Senhor é socorro o suficiente. No nosso primeiro ponto aqui, nós estamos vendo como Deus mostra que esta aliança é meramente humana. Deus não participou dela. Isso é grave, irmãos, porque nós não estamos falando do Brasil, da Argentina, do Uruguai ou da Sibéria, que seja, da Mongólia. Nós estamos falando de um povo que está debaixo de aliança com o Senhor. E essa aliança, obviamente, incluía buscar, ouvir o Senhor e atender a sua direção, atender a sua palavra. Então Deus está mostrando como eles, digamos, se divorciaram do Senhor e estão se associando agora a seus próprios planos e buscando uma ajuda com o Egito. A obstinação, isto é, a teimosia do povo, é retratada no verso 1, acompanhe, como filhos que não seguem os planos do pai, não esperam a aprovação do pai e acumulam comportamentos pecaminosos por causa dessas atitudes. Eles eram, irmãos, como crianças que não possuem capacidade de entender o que é melhor para eles, e por isso Isaías fala da teimosia em buscar planos sem incluir o Senhor antes. Isso é algo interessante, meus irmãos, porque é claro que ao longo da nossa vida, o nosso relacionamento com os nossos pais, o nosso pai em particular, ele evolui. Eu não preciso mais pegar o telefone e ligar agora em São Paulo, onde meu pai mora, e pedir autorização se eu vou fazer isto ou aquilo, mas eu posso pedir o conselho. Eu estou enfrentando exatamente essa mesma fase e a outra anterior ao mesmo tempo. Eu tenho filhos em casa que ainda precisam de mais conselhos e tenho um fora de casa que ainda assim liga e conversa, pede conselho, mas eu não dou ordem. Ele me ligou há um tempo atrás perguntar sobre pneu de carro. Eu falei, filho, é assim, você faz a rotação, né, dos pneus dessa maneira e tal. Essa é a boa marca, tá? Agora deixa a pessoa aí, dinheiro é dele. Independente, meus irmãos, qual a fase, não se despreza conselho de pai, a não ser que seu pai seja um completo debilóide. Não, meu pai não sabe de nada. Meu pai não tem condição de aconselhar absolutamente ninguém, mas, irmãos, não é o caso aqui. O pai em questão é o Deus de todo o universo, ele é o criador do povo de Judá. Ele está sendo desprezado. No centro de tudo isso, irmãos, verso 2, dessa teimosia está em continuar os planos de aliança com o Egito, de novo, sem novamente consultar o Senhor. Eles desfazem do valor do conselho e da permissão do Senhor e pensam que encontrarão proteção, socorro no Egito e no seu líder, o faraó. Tal suposição arrogante, meus irmãos, e tal insistência obstinada estava debaixo de tremenda gravidade, porque estava desprezando diretamente a palavra do Senhor profetizada exatamente por Isaías. Se você está acompanhando atentamente a nossa exposição, você lembra que lá na nossa mensagem número 17, nós passamos pelo capítulo 19, e olha como o capítulo 19 começa: a advertência contra o Egito. Deus já tinha revelado para este povo, através de seu profeta, que o Egito não poderia se sustentar, que não poderia protegê-los. O inimigo em comum de todo mundo é a Síria, e a Síria ia passar a régua no Egito, e exatamente assim aconteceu. Eles estão desprezando, meus irmãos, não apenas a lógica, mas diretamente a palavra do Senhor. Naquela mensagem, irmãos, nós vimos que o que Deus estava falando com o seu povo foi o seguinte, deixa eu relembrar-nos. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Aparentemente, não funcionou com Judá. De forma obstinada, eles insistem, mesmo Deus tendo avisado. Eu fico pensando, meus irmãos, nós que somos pais, quantas vezes nós demos algum conselho, algum alerta e os nossos filhos seguirem em frente e quebrar a cara. Quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, minha mãe disse, não sai, boca de mãe, meus irmãos. E eu saí. A mais ou menos 30 metros da minha casa, morava numa ladeira,
tinha uma obra, e não é como é hoje, né, irmãos? Tem que botar tapume, tem que isolar. A obra ficava aí, ó, no meio da rua, da calçada. E eu consegui achar o único prego que tinham deixado no monte de tábuas no meio da rua. Ele atravessou todo o meu pé. Aí lá vai o cachorro com o rabo entre as pernas. Mãe, mancando. Por quê? Eu não ouvi. E de novo, meus irmãos, se é terrível quando um filho não ouve conselho de pais terrenos, quanto mais que está aqui. Deus já havia avisado este povo: vocês estão apostando no cavalo errado. O Egito logo sofrerá debaixo da Síria. E eles não são de forma alguma socorro para vocês. Então assim, mais uma vez, verso 3, o Senhor os adverte de que a desejada proteção do faraó apenas se transformará em vergonha e humilhação. O Senhor completa, versos 4 e 5, que a comitiva enviada às cidades egípcias nada conseguiriam, porque o povo egípcio seria uma solução inútil, resultando novamente em vergonha, humilhação e zombaria. Irmãos, ao trocarmos a segurança do Senhor pela insegurança encontrada em qualquer outro recurso, nós mesmos nos sujeitamos a consequências vergonhosas em nossas vidas. Nós trocamos o famoso certo pelo incerto. Nós trocamos aquele que é a fonte das águas vivas por cisternas rotas, cisternas rachadas, como o outro profeta de Deus, Jeremias, vai nos falar. E quantas vezes, meus irmãos, nós não percebemos no nosso dia a dia? Deus não é uma entidade para o domingo. Deus não é a entidade, o ser para a sua vida religiosa. O nosso Senhor precisa, e nós necessitamos muito mais, ser participante de toda a nossa vida. Então, antes de nós seguirmos adiante, e nossas maiores aplicações vamos deixar para o final, mas comece a se questionar como tem sido o seu relacionamento com o Senhor no seu dia a dia. Você jovem que está aí na reta final, né, do ensino médio para o vestibular e tudo mais, você tem escolhido profissões porque dá dinheiro, porque está na moda, ou porque você gosta daquilo, ou você tem de fato consultado o Senhor? Você que é solteiro tem consultado o Senhor sobre a pessoa com a qual você vai dividir toda a sua vida? Eu sei que eu estou falando, meus irmãos, de decisões bem grandes, importantes, macro, mas mesmo as mais micro decisões da nossa vida, o Senhor precisa estar participando, precisa estar presente, precisamos ouvi-lo, e de maneira nenhuma temos um coração obstinado com aquilo que Ele quer nos direcionar. Bem, nosso texto continua, meus irmãos, versículos 6 a 17, e Isaías vai nos trazer a nossa segunda lição de hoje. A obstinação impenitente resulta em um testemunho das perdas diante dos falsos socorros. A obstinação impenitente resulta em um testemunho das perdas diante dos falsos socorros. Vamos ver esse nosso texto. Completando o raciocínio, irmãos, ou continuando o raciocínio anterior, agora o Senhor expõe como a aliança é fútil, não serve para nada, e é motivada por uma atitude de rebelião. O arrependimento é urgente para o povo de Judá. Porém, o que nós encontramos é impenitência. O que é impenitência, irmãos? A falta de arrependimento, a falta de quebrantamento, a falta de compreensão do seu erro. Então o Senhor começa falando, diz o texto, contra, ou aparentemente contra os animais de Negueb. Então a gente fica confuso, como é que é isso? Ele está agora profetizando contra bichos? Não, na verdade, irmãos, ele está dizendo, cuidado, animais de Negueb. Negueb, irmãos, é toda aquela região mais ao sul de Judá e fronteira com o Egito, certo? Hoje conhecido como deserto de Negueb, literalmente. Bem, no verso, meus irmãos, aqui que temos, Deus começa a falar dessa terra a caminho do Egito, que é cheio de animais, de leões, de leoas, de serpentes e outros. No verso 6, o Senhor está advertindo aos animais de Negueb que a sua terra será atravessada por esses, diz o texto, enviados. De onde? De Jerusalém para o Egito. Eles levarão tesouros nos lombos de jumentos e camelos. E o destino é o Egito. E novamente ela é caracterizada, essa nação, como aquela nação inútil. E Deus ainda coloca, meus irmãos, um apelido carinhoso para o Egito. Olha no final do texto: monstro inofensivo, verso 7. É como se fosse, meus irmãos, grande, mas sem efeito nenhum. Fosse uma coisa que impressionava, afinal de contas, este um dia foi o grande império egípcio, não é verdade?
mas não significava absolutamente coisa nenhuma, não tinha efeito nenhum, principalmente nas circunstâncias, que seria proteger contra o Império Assírio. Então, meus irmãos, de certa forma, é como se Deus falasse para essas feras no deserto ou na terra de Negueb, não é isso? Gente pior vai passar por você. As verdadeiras bestas vão passar por vocês. As feras que estão indo aí, tome cuidado, são piores do que vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o animal, ele praticamente sempre vai fazer da mesma forma. Ele segue instintos. É muito difícil. Você jamais vai chegar lá em casa e vai ver a minha gata correndo. A minha gata é animal de verdade, tá, irmãos? Não estou me referindo à minha esposa, não. A minha gata correndo em minha direção. Não. Meus cachorros vêm. É da natureza deles. Passei 3 semanas fora, cheguei e meus cachorros fizeram uma festa. Minha gata disse, chegou? O animal tem a sua natureza e nada vai mudar isso. Qual é a natureza, irmãos, que nós esperávamos do povo de Judá? Um povo submisso, um povo obediente, um povo que amava o seu Deus e que ouvia e consultava o seu Deus. Feras, animais de Negueb, cuidado. Tem animais piores passando aí pela sua terra. No verso 8, na sequência, uma vez que o povo não queria ouvir as palavras do Senhor, o que Deus faz? Ele instrui Isaías para que elas sejam escritas. Agora veja bem, meus irmãos, é claro que toda a profecia de Isaías está sendo registrada, inclusive no Museu do Rolo, Museu do Livro, em Jerusalém, nós vimos todo o rolo de Isaías ali, resgatado das cavernas de Qumran, há algumas décadas atrás. Então é claro que está sendo escrito, mas Deus está dizendo, essa parte eu faço questão que você registre. Por quê? Deveriam ser escritas, meus irmãos, para que ficasse um testemunho para o futuro, testemunho para todas as pessoas. Eles jamais poderiam assim dizer que o Senhor não os havia advertido. Aquele registro por escrito guardaria o testemunho negativo do povo de Judá, o testemunho vergonhoso do povo de Judá. Esse testemunho negativo, vergonhoso, ficaria registrado no verso 9, repetindo as características do povo de Judá que mencionamos no começo do capítulo. Eles eram rebeldes, mentirosos e rejeitavam a instrução do Senhor. Irmãos, a mensagem sutil, sublinear aqui é que tais filhos que rejeitam a palavra dos seus pais, que são desobedientes, que são mentirosos, são rebeldes, eles tinham um destino certo debaixo da lei mosaica. Alguém lembra? Você que já terminou aí Deuteronômio na sua leitura anual da Bíblia, o que acontecia, meus irmãos, quando alguém trazia, esse meu filho, ele é promíscuo e submisso, rebelde, ele é tudo de ruim, ele não me obedece e tal. O que diz, irmãos, Deuteronômio capítulo 21? Devia levá-lo para o psicólogo? Devia dar uma palmadinha no traseiro dele? Não. Na lei civil do povo de Israel, filhos rebeldes, filhos que agrediam, filhos que desobedeciam, que envergonhavam seus pais, tinham pena de morte. Deuteronômio capítulo 21. Então, meus irmãos, quando o Senhor compara, ou os compara dessa maneira, a mensagem é clara sobre a gravidade da situação. Pois se um filho é condenado dessa forma diante de um pai terreno, quanto mais diante do nosso Pai, o Senhor, o nosso Deus, este povo deveria ser condenado. Como prova, meus irmãos, desse perfil reprovável dos filhos de Judá, dá uma olhada nos versos 10 e 11. Eu quero lê-los de novo, porque eles escrevem de forma perfeita, desnecessário até dar muitos detalhes, de qual era a atitude que eles tinham para com o Senhor. Olha lá, versos 10 e 11. Eles dizem aos videntes, vidente e profeta, irmãos, são palavras correlatas intercambiáveis, ok? Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. E em bom paralelismo hebraico, repetido o pensamento, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Para de nos incomodar. É o que eles estão dizendo nesses dois textos. Mas, irmãos, é algo espantoso como o coração do ser humano prefere, ama muitas vezes mais o engano, o desvio, a mentira, do que a verdade, e principalmente a verdade de Deus. Essa semana eu tive um pequeno debate, nem o provoquei, mas a pessoa veio atrás,
de alguém que estava discutindo a confiança e a veracidade da palavra de Deus. Segundo esta pessoa, ela é toda adulterada. Igual o nosso missionário falou aqui, que os muçulmanos acreditam que a Bíblia é, né? Mas quem faz a nossa EBD, não falta EBD e participou da bibliologia, nós mostramos todos os argumentos que mostram que o que nós temos aqui, o cânon, é completamente confiável. Bem, e essa pessoa online dizia a mesma coisa. E depois mesmo de algum debate e tal, terminamos ali, tá bom para você, tá bom para mim, e eu recomendei que ela lesse pelo menos 2 versões que eu acho que são mais confiáveis. Ela disse: eu não preciso de cristianismo, eu sou bruxa da linha celta e não sei que e tal. Baseado em quê? Mostrei a ela, meus irmãos, a evidência de que esse documento é o documento da humanidade que tem mais sustentação científica de quem estuda manuscritos, etc. Só no Novo Testamento são 8.000 manuscritos e fragmentos do Novo Testamento. Mas ela prefere acreditar no quê? Em alguma coisa de bruxa, de ruínas e de sei lá o quê, que não tem absolutamente nenhuma sustentação histórica. O coração humano, irmãos, prefere o engano, quando esse engano é doce ao seu coração. Atende ao que a pessoa quer fazer. Atende ao estilo de vida que ela quer seguir. E era exatamente o que nós temos aqui. E detalhe, meus irmãos, nada mudou. 700 anos depois, Paulo advertiu a Timóteo, num dos textos mais apreciados por mim no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 4. Repare, meus irmãos, a semelhança incrível com Isaías capítulo 30, versículos 10 e 11. Não nos termos em si, mas na mensagem. Paulo diz o seguinte em 2 Timóteo capítulo 4: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pausa. Não é exatamente isso que Deus orientou Isaías que fizesse? Que pregasse a palavra para o seu povo? Agora olha, meus irmãos, o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para as coisas inventadas. Esse é o dia que nós vivemos. Hoje de manhã, irmãos, em eclesiologia, nós falamos, entre muitas coisas, sobre a questão do apostolado. Quantas pessoas dão rios de dinheiro, carros, casas, o chapeleiro maluco e o seu suposto apostolado? Sim, irmãos, porque não é apóstolo, não é pastor, não é profeta, não é coisa absolutamente nenhuma. É alguém que negocia fé, um mercenário. Milhares e milhares de pessoas vão atrás. Há cerca de uma década atrás ele estava vendendo toalha, obviamente por um preço alto, que você levava para casa e colocava no enfermo. E as pessoas vão atrás, meus irmãos, do erro, do engano que satisfaz o seu coração. Paul Washer tem uma fala, meus irmãos, que é muito precisa. Quem ouve o falso profeta, quem ouve o engano, ele não é vítima, ele é cúmplice, porque ele quer ouvir aquilo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele quer ouvir o engano, porque se o engano, meus irmãos, vai autenticar o meu pecado, entre aspas, eu estou no lugar certo, eu estou onde estão passando pano para mim. Isaías não passava pano, Paulo não passava pano, e pela graça de Deus, irmãos, que não passemos pano também, com amor, com graça, mas sempre com a verdade. O povo de Judá, meus irmãos, estava mal. As pessoas dos dias de Isaías eram um protótipo dos nossos dias também. Contudo, tanto eles, irmãos, quanto nós hoje, se assim o fizermos, colheremos as consequências da rejeição à verdade, da rejeição à palavra de Deus. O verso 12, acompanhe, repete as razões do julgamento de Deus contra eles: rejeição da mensagem, apelo ao conflito, significando a palavra opressão aqui. Eles preferiam o conflito e confiaram em perversos, naqueles que não temiam o Senhor. Então vem as consequências. Nos versos 13 e 14, tais pecados que eu acabei de enumerar se voltariam contra eles mesmos. Seriam como um muro do qual esperamos proteção. Não é isso que a gente constrói muro?
mas ele desaba sobre nós. Há vários anos atrás, irmãos, na casa que nós moramos, havia um muro muito antigo já tinha provavelmente 3 ou 4 décadas, e ele não tinha colunas. Ele também não era muito alto, mas ele não tinha colunas, ele era tijolo, e havia aquele tijolo trançado, né? Um assim, outro assim, outro assim, e mais uma fileira de tijolo. E ele começou a rachar, ele começou a ficar meio esquisitinho. Um belo dia ouvimos um barulho, eu falei, um terremoto em Boa Vista? Não, era só o meu muro caindo. Irmãos, na hora eu pensei, meu Deus, meninos, porque, meus irmãos, só um muro dessa altura, em cima de um ser como eu, você, uma criança, mas o nosso texto fala, meus irmãos, de um muro alto, muro do tempo antigo, onde você poderia construir uma casa em cima, como a casa de Raabe, em Jericó. E esse muro, que eles pensavam que traria proteção, ia cair sobre eles, ia reduzi-los de tal maneira, meus irmãos, que eles seriam esmigalhados como um vaso, em pedaços tão mínimos, que não seria possível juntar ou ser usado para qualquer outro fim. A falsa esperança, o falso socorro que eles tanto buscavam, iria se voltar contra eles mesmos. Então o Senhor os confronta no verso 15, dizendo que nas palavras de arrependimento e consolo que eles receberam do profeta de Deus, eles poderiam encontrar salvação, mas eles não as quiseram. Pelo contrário, verso 16, insistiram que conseguiriam fugir a cavalo. Sabe por que essa referência, meus irmãos? É porque nesse contexto dos egípcios, eles eram o maior exportador de cavalos do mundo antigo. Inclusive, até bom tempo atrás, até onde eu sei, ótimos cavalos vinham do Egito. Essa é a brincadeira, vamos chamar assim, irmãos, a troca, a brincadeira de mágica que Deus está falando. Porque eles dizem, nós vamos fugir a cavalo. E Deus disse, vamos fugir sim, mas vamos fugir o quê? Dos seus inimigos. Os cavalos que vocês vão buscar no Egito para a sua segurança, só vão servir para que vocês fujam dos exércitos que vêm contra vocês. O profeta de Deus os adverte que então que eles usariam os cavalos para fugir dos seus velozes perseguidores. Eles fugiriam, mesmo sendo mais numerosos, verso 17. Eles seriam dispersos e deixariam Jerusalém sozinha e indefesa, como um mero mastro no alto da bandeira, somando, meus irmãos, atrás dele nenhum poder real. Nós queremos, meus irmãos, que esta é uma figura não imediata, mas uma figura futura de quando Jerusalém de fato foi destruída no tempo da invasão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o próximo império. Essa situação, meus irmãos, mostra que quando Deus nos confronta, Ele não confronta por absolutamente nada. O objetivo do Senhor sempre é trazer arrependimento ao nosso coração. Meus irmãos, que coisa triste é quando qualquer ser humano, mas especialmente o povo do Antigo Testamento, a igreja de Cristo hoje, que conhece o nosso Deus e mantém um coração endurecido, um coração sem arrependimento, um coração impenitente. As consequências do que vem depois disso se transformam, infelizmente, meus irmãos, naquelas etapas da nossa vida, naqueles fatos da nossa vida que nós gostaríamos muito de apagar da nossa história, mas não é assim que a coisa funciona. Ficam registrados na nossa memória, talvez na memória de outros, e se transformam num testemunho das nossas perdas, porque confiamos em falsos socorros. Bem, depois dessa metade do capítulo, um tom de confrontação, o Senhor vai agora mudar o tom. Nós vimos isso, irmãos, evidenciados em vários momentos da profecia de Isaías, inclusive nessa primeira parte ainda até o capítulo 39. Deus vai mudar. Deus deseja e promete restauração para o seu povo. De fato, irmãos, Ele já prometeu isso várias vezes, que vai restaurar o seu povo através do remanescente fiel que irá herdar o reino messiânico. Agora, mais uma vez, o Senhor irá invocar esse tom de promessa, a cenoura, buscando conquistar o coração rebelde dos seus filhos obstinados. Hoje, meus irmãos, nossa terceira lição de Isaías, para encerrarmos, pararmos por aqui, vai do versículo 18 ao 26 e diz o seguinte: apesar da nossa obstinação, o Senhor deseja restaurar os seus. Apesar da nossa obstinação, o Senhor deseja restaurar os seus. Nosso texto, meus irmãos, se você reparar, começa com esta partícula, com esta palavra, esse advérbio contudo. Amados, graças a Deus pelos contudos que encontramos em sua palavra. Claro que eu me refiro aos contudos, aos todavias, aos poréns, que vêm depois de péssimas notícias, porque é uma mudança de cenário. Por exemplo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Todavia, Deus que é rico em misericórdia, nos fala Paulo em Efésios capítulo 2. É ou não é uma bênção? Porque o primeiro parte do capítulo 2 é complicado. Fala de um cenário terrível. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, com bondade nos amou. Nosso texto, meus irmãos, no verso 18, Isaías traz esse vislumbre de esperança, depois desse do todavia, mostrando como o Senhor espera pelo dia da bondade, o dia da compaixão. A razão de tanto, irmãos, não é porque nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas essa não é a razão do nosso texto. Isso não vem nem porque Ele é um Deus misericordioso, apesar de Ele ser um Deus misericordioso. A razão mesmo do nosso texto é porque Ele é o Deus de justiça. É interessante, meus irmãos, essa escolha, porque é claro que o amor e a misericórdia e a graça de Deus são tudo envolvidos aqui, mas o Senhor prefere destacar que Ele deseja mostrar bondade para o seu povo, porque Ele é um Deus de justiça. A justiça de Deus, meus irmãos, impõe a Ele mesmo, ao seu próprio ser, ao seu próprio caráter, que Ele cumpra o que Ele prometeu. É por isso, meus irmãos, que eu não consigo entender quando alguém alegoriza as profecias, as promessas do Antigo Testamento. E, ao meu ver, beiram a transformar Deus em um mentiroso, que prometeu uma coisa, mas fez outra. Não é isso que está acontecendo aqui. Ele não se esqueceu de Israel, e isso está entre as suas promessas. Apesar da corrupção de Israel, meus irmãos, como nação, no passado e no presente, no futuro, o Senhor irá cumprir as suas promessas através do remanescente fiel, aqueles que, diz o texto, são felizes porque nele esperam. No nosso texto hoje, irmãos, há 2.700 anos atrás, Deus deseja despertar este desejo, este gosto do povo, de ser parte daqueles que esperam no Senhor, em vez de esperar, por exemplo, no Egito. E o que o Senhor, meus irmãos, promete fazer nesse texto? Olha o verso 19. Ele nos traz que o choro por causa da opressão de inimigos e o choro por causa das disciplinas do Senhor serão coisa do passado, não existirão mais. O clamor agora de um povo arrependido, agora sim, de um povo contrito, será ouvido pelo Senhor. Aliás, irmãos, parênteses, Deus sempre ouve um coração arrependido e contrito. Deus não ouve um coração endurecido, impenitente, um coração obstinado. Então Ele vai ouvir o seu povo. Verso 20, as dificuldades serão atendidas e o Senhor se fará presente novamente ao seu povo. Inclusive Ele se identifica como mestre, ou como professor apenas, se você quiser traduzir de maneira mais coloquial. Esse verso, meus irmãos, retrata as duas realidades futuras: as agruras e sofrimentos que Israel sofrerá durante os anos da tribulação, chamado do sofrimento de Jacó, da angústia de Jacó, e depois a presença do Mestre, do Messias, de volta em meio a eles, trazendo agora sim restauração. Verso 21, a confusão e o estado sem rumo de Israel por tantos milênios será coisa do passado. O Senhor guiará o seu povo no caminho a seguir, diz o nosso texto. Eles rejeitavam os profetas do Senhor, eles rejeitavam toda a própria palavra do Senhor, mas agora, no futuro, eles a ouvirão, eles atentarão à palavra do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, não acontece no vácuo, não acontece por nada. Repare que o pano de fundo é mudança, o pano de fundo de conversão está acontecendo. Então, meus irmãos, quando Deus deseja mostrar a sua bondade para conosco, pelo seu Espírito Ele provoca mudança, transformação na nossa vida. Deus não recompensa rebeldia, Deus não recompensa pecado, Deus não recompensa impenitência. O verso 22 pontua isso ao destacar que um dos piores problemas, meus irmãos, um dos piores pecados que acompanhou a história do povo de Deus por séculos e séculos, que é a idolatria, seria coisa do passado. Eles jogariam fora os ídolos, jogariam fora toda a impureza. Algo que inclusive Deus já começou a fazer neste povo a partir do cativeiro babilônico, alguns anos depois. Mas não terminou. O Senhor promete tempos de prosperidade também. Nós já vimos isso em outros capítulos. Os versos 23 e 24 retratam a abundância de colheitas, uma vez que o Senhor irá mandar a chuva, além de abundância de alimentos para os rebanhos também. Esse é o cenário, meus irmãos, do reino milenário. Esse é o cenário onde o Senhor vai restaurar durante o seu reinado absoluta justiça e paz sobre a terra.
como já falamos anteriormente no início da mensagem, a fome, doenças, tudo isso será coisa do passado. Nós já retratamos, irmãos, em outras mensagens, como hoje, apesar de menos pessoas passarem fome no mundo do que, por exemplo, na década de 80, lembra da Etiópia e outras campanhas que aconteceram no mundo por causa da fome? Isso praticamente não existe hoje, irmãos. É uma coisa que muito pouca gente fala, mas na verdade menos gente passa fome hoje do que 20 ou 30 anos atrás. Mas ainda assim, pessoas passam fome. Muita gente. Por quê? Porque não tem alimento? Tem certeza? Você já foi no lixão? Não precisa ir no lixão, já foi no seu lixinho? Você já foi na porta de um restaurante ver quanta comida é jogada fora? Você já viu, meu irmão, das vezes quando os agricultores revoltados com a queda de preço jogam a sua colheita toda no lixo, jogam fora, no meio da estrada para apodrecer? Então o problema, meus irmãos, da fome do mundo não é a falta de alimento. Cancela o rock, por favor. O problema da fome do mundo, meus irmãos, é outra. Alguém pode adivinhar, meus irmãos, qual é o problema da fome do mundo? Palavrinha de 6 letras, 3 sílabas. Pecado. Que se traduz, que se configura, que se representa no descaso com o ser humano, com o próximo, com a cobiça, com a avareza e com tantas outras coisas. Um único míssil, Tomahawk, custa 3 milhões de dólares. Quantas pessoas você alimentaria com um Tomahawk? Em vez de fazer um míssil, alimentar as pessoas. O Senhor está prometendo, meus irmãos, primeiro ao seu povo, é claro, mas a toda a humanidade daquela época, que tudo isso será coisa do passado, que a justiça plena reinará. Nosso texto continua: tudo isso acontecerá depois que os inimigos do Senhor e do seu povo forem derrotados. O verso 25 se refere, cremos nós, à batalha do Armagedon como o dia do grande massacre. Eles serão derrotados, mas o Senhor guardará os seus, o seu povo. A glória e o poder do Senhor são ilustrados no verso 26 como uma luz que brilha muito mais vezes que a luz normal da lua ou do sol. Uma figura, irmãos, inclusive similar àquela que Malaquias usa no capítulo 4. Ele diz lá: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Esse é para ele, para os inimigos. Mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Sol da justiça, trazendo cura, exatamente o que está em Isaías, cumprimento de profecia. Até aqui, meus irmãos, temos o começo ainda das promessas do Senhor. Mas o capítulo, como eu disse, ele não termina ainda. Na sequência, na semana que vem, não perca, veremos como o Senhor continua a usar de suas promessas, primeiramente para atrair o seu povo. Como ele vai iniciar novamente trazendo a cenoura, para atrair o seu povo para si, para o arrependimento, para uma vida de submissão a ele. Antes de nós irmos embora, irmãos, vamos dar uma relembrada das nossas 3 lições. A obstinação em trocar o socorro do Senhor por falsos socorros traz resultados vergonhosos. Irmãos, será que o Senhor tem pensado sobre nós como filhos obstinados? Filhos desobedientes? Filhos teimosos? Será que os nossos planos têm mostrado dependência ou independência para com o Senhor? Muitas vezes, irmãos, ficamos ou vivemos frustrados com os rumos de nossas vidas. Por quê? Porque nós mesmos criamos as circunstâncias para esses rumos. Circunstâncias que mais parecem com um trem descarrilhado. Tudo deu errado. Por quê? Aí eu lembrei, eu fiz por mim mesmo. Crentes obstinados colocam seu esforço, dependência e confiança nos lugares errados, em si mesmo, no seu dinheiro, na sua capacidade, seus contatos e assim por diante. Esses lugares errados, meus irmãos, terminam por falhar e acabamos envergonhados por circunstâncias em nossas vidas que poderiam ser evitadas se o Senhor fosse o nosso único socorro. Será que o Senhor pensa de nós assim, como filhos obstinados? Segundo lugar, a obstinação impenitente resulta em um testemunho das perdas diante dos falsos
testemunho vergonhoso, testemunho negativo. Se reconhecemos, irmãos, qualquer realidade ou mesmo possibilidade de obstinação em nossas vidas, irmãos, precisamos com urgência fugir da impenitência. Não é em nosso proveito, não é em nosso ganho dizer, não, nada está errado. Precisamos dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E como diz o salmista completa, guia-me pelo caminho eterno. Aonde, Senhor, eu tenho sido obstinado, teimoso, insistente em fazer a coisa do jeito errado. O irmão já me aconselhou, a mensagem já falou a minha vida, a música já falou comigo, aquele livro, a própria Bíblia, mas eu insisto em fazer do meu jeito. E aí quando tudo dá errado, lá estou eu. Frequentemente, meus irmãos, ficamos impressionados também com o tamanho da falsa ajuda. Daqueles que, ou naquilo que nós buscamos socorro em lugar do Senhor. Porém, eles vão se tornar os nossos monstros inúteis, inofensivos, que não servem para nada. E vão, infelizmente, irmãos, se tornar parte do nosso testemunho vergonhoso e negativo, de que nós, infelizmente, optamos por eles, em lugar de optar pelo nosso Senhor, pelo seu conselho, pela sua palavra e obedecer a Ele. Porém, meus irmãos, muitas vezes esse cenário pode piorar. A obstinação impenitente pode endurecer nosso coração de tal maneira que infelizmente começamos a rejeitar a palavra do Senhor e a sua confrontação. Buscamos o conselho de quem simplesmente irá confirmar os planos e atitudes enganosas que nós mesmos criamos, o fruto da nossa obstinação. Irmãos, que este cenário, se identificado for, seja curado em nossas vidas com oração, com submissão, com quebrantamento diante do Senhor. O que mais impressiona, meus irmãos, nisso tudo é que no nosso devocional diário, ou onde quer que seja que o Senhor nos fale, na nossa leitura bíblica, nesta mensagem, alguém aqui ouviu alguma novidade hoje? Essa não é a coisa mais triste, meus irmãos, talvez, da desobediência cristã? Porque se você quiser ouvir novidade, vai ter um coach essa semana aqui na cidade, ele vai falar um monte de novidade. Isso é para nada, mas é novidade pelo menos. Mas o que nós vemos, meus irmãos, diante da palavra de Deus, são as mesmas verdades repetidas vez após vez, as quais nós insistimos de esquecer. O povo de Judá não está ouvindo nada novo. Isso mostra, meus irmãos, como nosso coração cria uma casca grossa. Nossa mente fica insensível, cauterizada, quando nós não nos dobramos imediatamente diante daquilo que o Senhor está nos falando. Precisamos entender isso. E finalmente, em terceiro e último lugar, apesar da nossa obstinação, o Senhor deseja nos restaurar os seus. Amados, o todavia do nosso texto aponta para algo específico e ainda futuro, nesse texto. Porém, o nosso todavia já chegou. Principalmente, meus irmãos, o Senhor já estabeleceu o principal todavia para nós na cruz de Cristo. Já temos sido alvos da escolha, da eleição de Deus em derramar o seu amor e a sua bondade sobre cada um de nós. Isso ninguém muda, ninguém rouba, ninguém altera, ninguém cancela na nossa vida. O todavia do nosso texto não funcionou para o povo dos dias de Isaías. Mas e o nosso? Tem funcionado para nós? Diante, meus irmãos, de tão grande salvação, diante de tamanha obra, diante de tamanho amor sobre a nossa vida, tamanha graça, tamanha bondade, que nos chama com amor eterno, com laço de benignidade, qual tem sido a nossa resposta? O salmista, meus irmãos, que nem experimentaram ainda o que nós experimentamos, lá no Antigo Testamento ele diz o quê? O que eu daria ao Senhor. Você já tentou comprar um presente para alguém muito rico? Deve ser difícil, né? Para quem tem tudo. Você lembra, nossa, ele está com aquela Maserati, aquela Ferrari na garagem dele. Ele só veste Prada, Zenga. Eu estou tentando lembrar de marca aqui, porque eu não cuido dessas coisas. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Vai comprar o que para ele? Não, pastor, então dá uma Bíblia, que ele precisa de Deus. E de repente ele já é crente. Ele já tem 30 Bíblias. Tem uma biblioteca imensa. Aí você fica, o que eu vou dar para essa criatura de presente de aniversário? Multiplica isso por 1 milhão, melhor. Potencializa a 1 milhão. O que eu posso dar para Deus, irmãos?
O que você pode dar para Deus? O salmista responde: proclamaria o nome do Senhor, tomaria o cálice da salvação e vou contar para os outros. Eu vou viver uma vida de gratidão, vou viver uma vida de testemunho, eu vou viver uma vida que vale a pena, eu vou viver uma vida de excelência, eu vou viver uma vida acima da média, por causa de Deus que me resgatou. Nos textos, meus irmãos, dos três irmãos que eu mais gosto no Apocalipse, é o texto onde o apóstolo João fala: aquele que nos amou e com seu sangue nos resgatou. Está lá no capítulo 1. E diante disso, amados, qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha reação? Não funcionou para o povo do passado, mas tem funcionado na nossa vida. É uma bênção você estar aqui no domingo. É uma bênção você estar aqui num culto. Baixa um pouquinho, está microfonando. É uma bênção que você tenha vindo à EBD. Essa semana tem um grupo de vida, sexta temos vigília. Glória a Deus. Mas é amanhã, amados, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa família, nos lugares onde o Senhor tem nos fixado, nos plantado, nos colocado estrategicamente, onde precisamos viver uma vida para a glória daquele que nos amou, o amor eterno, com laços de benignidade nos atraiu. Aquele que nos escolheu apesar de nós, que nos salvou sem merecimento. E eu poderia continuar aqui, meus irmãos, declarando e declamando tudo aquilo que Ele já fez por nós. Portanto, que isso seja, amados, o nosso culto diário, permanente ao nosso Deus. Não funcionou para os amados do passado, mas que a bondade do Senhor não passe em branco, não passe batido na nossa vida. Oremos. Deus querido, nosso coração só pode agradecer por o Senhor nos trazer para Ti, nos trazer para o relacionamento com o Senhor e olhar para nós sem merecimento, nos chamar de seus. Diante disso, ó Deus, sonda o nosso coração. Que não haja, ó Deus, em nós nenhum vestígio, nenhuma possibilidade de sermos identificados, chamados de filhos teimosos, obstinados. Mas, ó Deus, que o sim, Senhor, quebrantado, genuíno, verdadeiro, esteja sempre nas nossas vidas. Nesta semana, que isso se comprove naquilo que vamos decidir, que seja debaixo da consulta, da busca do Senhor, e que nossas ações sejam resposta de obediência àquilo que o Senhor nos determinar. Muito obrigado, Deus, porque infelizmente, por causa desse testemunho vergonhoso, negativo do passado, hoje somos advertidos para viver vidas que de fato lhe glorifiquem. Oramos no nome poderoso e suficiente do Senhor Jesus. Amém e amém.